Muito obrigado mesmo. Então, hoje a gente tem um bloco que é Mosias 11 a 17. E esse bloco, basicamente, vai falar sobre Abinadi e o discurso dele. E eu queria começar perguntando de vocês, o que que vocês imaginam de Abinadi? Qual é a imagem que vocês têm de Abinadi? Física mesmo, né? Bom, tem a gravura dele lá, né? Que ele é meio fortão, um senhorzão meio fortinho, né? Como que é? Fala meio parrudo, né? Aham. Parece velho da academia, mas é barbudo, né? Sim, essa é a imagem que é bem famosa na igreja, né? Aham, que ele tá lá amarrado, né? Que ele tá acorrentado. Eu acho Sim. muito. Apesar dele estar acorrentado, ele sempre pareceu muito imponente, né? Tipo, naquela imagem, ele tá ali, mas ele tá numa situação que ele não tá ali, tipo, submisso, né? Parece, assim, que ele tá ali, me colocaram aqui, mas eu não sou isso. Aham, eu não sou daqui, né? Isso, aham. Entendo. Legal. E você, Gabi, qual é a imagem que você faz de Abinadi? Então, lendo as escrituras de designação dessa semana, eu imaginei ele bem como essa imagem ali mesmo. Eu até imaginei ele chegando disfarçado lá depois, né? Tudo. E daí é mais essa imagem física que tá ali mesmo, que eles colocaram na imagem. Como eu vi a imagem, daí comecei a ler as escrituras, eu já imaginei que era isso mesmo. Imaginou, assim, né? O que a gente já tinha de ideia. Isso. É Tá, até joia. engraçado, isso que ele falou, isso que ela falou agora sobre ele chegar disfarçado, né? Porque é muito engraçado. Bugou minha mente quando eu estava no seminário e eu vi a primeira vez essa situação, né? Você mandar ele lá e ele falar assim: porque o senhor falou, Abinadi, vai lá. Mas ele está se confessando, ele está se entregando. Tipo, Vamos será falar que é sobre isso isso mesmo? hoje. Ele chega disfarçado e a primeira coisa que ele fala, vai, Abinadi, se Sim, entrega. é engraçado mesmo. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Vocês vão poder ver aqui comigo. Eu acho que a imagem que todos vocês citaram é a de Arnold Freiberg, tá? E deve ser exatamente essa que vocês estão vendo aí na tela, né? Não, a do Vem Segue-me tá um pouquinho diferente, Aí, mas é mas bem essa foi do parecido. Helder, né? Essa foi a minha. Aham. Essa pintura é Mas é bem bem famosa. parecido com ele. E numa entrevista com o pintor, né, ele disse que tentou aí, ó, pintar o rosto de Abinadi mais brilhoso, Abinadi mais com os tons de terra, e o colorido era o rei, sabe? Para fazer bem esse contraste. Aí ele faz um rei mais obeso, como se tivesse cheio das coisas do mundo, se entregando, né? E ele faz aqui do lado os sacerdotes. E aí todo mundo se questiona, cadê o mais jovem, que seria a alma, né? Eu não sei, vocês conseguem ver minha setinha na tela ou não? Só a imagem. Aham. Dá pra ver, aham. Então, eu acho que seja esse daqui, ó, com a mão no queixo, meio que pensando. Não sei, não Verdade. sei, né? Porque ele estava compreendendo as coisas que a Abinadi dizia, né? Sim, E então eu já estava com a pulga atrás da orelha, já estava querendo entender é, aquilo ali, estava achando que fazia sentido. eu acho que é esse. Aqui a gente tem uma outra representação, também de Abinadi mais velho, um tiozão de academia, né? Mas a gente também tem essa representação de Walter Rain, tá? A Binadi tá aqui, ó, sendo puxado pelos cabelos, estão vendo? É um jovem. Aqui tá a alma Mais fugindo, ó. jovem, né? O rei, o rei já mais esbelto, tá vendo? Então, o que eu queria só começar a aula dizendo é que a gente não deve meio que deixar a arte
a arte ela é um instrumento para que a gente compreenda melhor algumas verdades do Evangelho, né? Mas a gente não deve tomar a arte como a mensagem literal. As escrituras passam a mensagem, a arte passa o que seria uma imagem dessa mensagem. E eu começo porque a gente não tem ideia de como era Abinadi, tá? A gente não sabe se ele era o senhor com barba branca e tudo, ou se ele era esse jovem. Ele podia muito bem ser esse jovem, tá? Então, talvez com isso a gente já consiga quebrar alguns paradigmas que a gente tem com referência à história de Abinadi. Agora a gente vai entrar especificamente na história que vai começar lá em Mosias 11. E aí a gente vai ler vários versículos, se vocês puderem me ajudar. Vamos abrir lá em Mosias 11. O do Vem Segue-me é ele até careca, né? Meio careca. Aham, verdade. Só uns Me tufinhos atrás identifico de mais com cabecinha. esse. Então vamos primeiro começar Mosias 11. Olha que no capítulo 11 a gente é apresentado a Noé primeiro, tá? A gente tem várias características desse rei. Então vamos entender as características de Noé e as características da sociedade onde Abinadi estava inserido. Então vamos ver no versículo 1, já diz aí, ó, que ele não seguiu os caminhos de seu pai. Zênefe era o pai dele, foi um daqueles que saiu lá de Zaraenla para tentar achar a terra de Ilei e Nefe, que discutimos na aula passada. Ele estava num primeiro grupo, deu treta, eles se mataram, voltou e depois uma segunda expedição saiu, tendo Zênefer como um dos líderes. A gente viu, né, que ele aí consegue chegar à terra de Ilei e Nefe e ele não volta mais, mas por causa da ganância dele, né? Ele termina caindo no estratagema do rei Lamã e termina sendo escravo. Então, o filho dele, Noé, não seguiu os caminhos do pai, diz aí no versículo 1. No versículo 2, diz ainda que Noé não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração e teve muitas esposas e concubinas, e levou o seu povo a cometer pecados e a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. Sim, e cometeram libertinagens e todo tipo de iniquidade. Então, esse era o perfil de Noé como o rei dessa nação. E aí, no versículo 4, olha o que diz: havia modificado os negócios do reino. Então ele deturpou todo o reino que o pai Zénef tinha estabelecido. Vejam também no versículo 5 o que que ele faz. Quem pode ler para nós? O 5, Sim, pois destituiu todos os sacerdotes que haviam sido consagrados por seu pai, e em seu lugar consagrou novos, os quais tinham o coração cheio de orgulho. certo. Então ele tinha esse corpo de sacerdotes e que foi consagrado por Zénef. Ele disse: "Não, não quero nenhum desses aí, tá? Eu quero trocar todo mundo." E aí ele chama os amiguinhos dele, né? Chama aqueles que iriam apoiá-lo. Talvez é como hoje no governo, né? Ah, vamos tirar todo mundo da oposição, eu coloco aqueles que vão apoiar os meus projetos. E aqui era um projeto iníquo, um projeto de libertinagem, um projeto de idolatria. Vejam no versículo aí 7 que se tornaram idólatras. O rei e aí esse corpo de sacerdotes mudando toda a sociedade. Pulando lá para o versículo 14, pode ler aí, Elda?
E aconteceu que entregou o coração às suas riquezas e passava o tempo numa vida devassa com suas esposas e suas concubinas. E também seus sacerdotes passavam seu tempo como meretrizes. Esse era o estilo de vida de Noé. E no 15, tornou-se, portanto, um bebedor de vinho, assim como seu povo. Então a gente tem uma descrição aí bastante sombria do que estava acontecendo lá, do pecado e da maldade que estava graçando naquela sociedade. E Abinadi chega justamente nesse momento. Alguns especulam até que Abinadi poderia ter sido um daqueles sacerdotes do corpo antigo que foi destituído pelo rei Noé, que tinha sido consagrado por Zénef. Tá? Não sabemos. Pode ter sido. Então é nesse contexto de pecado, iniquidade, pessoas obcecadas aí por prazer, luxúria, riqueza, dinheiro, que vai chegar a Binade. Vejam o versículo 20. E aconteceu que existia entre eles um homem cujo nome era Abinade. Parece que ele mora lá, parece que ele é de lá. Então, aí suscita algumas perguntas. Será que ele conhecia essas pessoas? Será que ele teve alguma relação anterior com elas? Como eu disse, pode ser que ele tenha sido daquele corpo antigo dos sacerdotes, a gente não tem informação. Mas a informação que temos é ele chega para esse povo que está vivendo em pecado e a mensagem é bem clara, né? Qual é a mensagem? Está aí no finalzinho do versículo 20. Mosias 11, 20. A mensagem do Senhor que ele mandou dizer ao povo? Sim. Ah, ai deste povo, porque vi suas abominações e suas iniquidades, e sua iniquidade e suas fornicações. E a não ser que se arrependam, visitá-los-ei com minha ira. Então, a Eles iriam mensagem ser principal é: visitados. arrependa. Se arrependam, senão o Senhor vai vir com a ira. Isso é repetido no versículo 23, né? E é repetido também lá no versículo 25. Então, a mensagem principal é arrependimento. Tem um livro famoso que é Paralelismos Poéticos no Livro de Mórmon. O autor é Don Perry. E ele diz que Mosias 11, do 20 ao 25, é um quiasmo. Vocês lembram do que é quiasmo? Vamos puxar pela mente aí. A gente já discutiu várias vezes no Novo Testamento e já falamos até de quiasmos no livro de Mórmon. É quando quiasmos vem da letra grega, né? Ques, que é o X. Então é aquela estrutura que ela vai construindo em torno de um tema comum, que é o centro daquele X. Lembra que a gente deu até o exemplo de um hambúrguer? Pão, queijo, Agora eu lembrei. carne, queijo, pão. Então, essa é a estrutura de quiasma. A gente quer chegar na carne. E a carne aqui é se arrependam. E para quem Abinadi está falando aqui em Mosias 11? A gente geralmente tem Abinadi, a imagem dele, um velho ou novo, falando para o rei, não é? Mas não foi essa a primeira audiência de Abinadi. Para quem ele estava falando? Quem era o público principal de Abinadi? Ah, ali fala que ele estava pregando para as pessoas, né, que estavam lá no meio do Sim, povo. muito bom. Então ele está pregando para o povo. Aquele encontro, aquela imagem que a gente tem, como essa que está aí na tela, dele pregando para o rei aprisionado, isso já é capítulo 12. Mas no capítulo 11, o principal ouvinte, a audiência principal de Abinadi é o povo. E o povo fica furioso. Então, o que que acontece que leva ao capítulo 12? O povo vai denunciar Abinadi
para o rei. É isso que vai acontecer no capítulo 12. E no versículo 27 de Mosias 11, a gente tem um versículo bem interessante, porque agora vamos traçar uns paralelos. No videozinho que eu postei, eu posso deixar o card aqui em cima, né, sobre Abinadi, ele vai ao ar breve, e a gente comparou Abinadi a Cristo. Eu, na aula hoje, quero fazer uma outra comparação. Vejam, quando vocês lerem o versículo 27, se traz à memória alguém que vocês conheceram nas Escrituras. Pode ler para nós, Gabi? 27. Nossa. Ora, quando o rei Noé soube das palavras que Abinadi dissera ao povo, também ficou irado e disse: Quem é Abinadi para que eu e meu povo sejamos julgados por ele? Ou quem é o Senhor para trazer sobre o meu povo tão grande aflição? E aí, ecoa alguma coisa? O que É vocês tenso o acham? negócio, né? Oi? Eu achei bem pesado quando eu li esse versículo. Me lembrou até de Caim, quando falou assim. Boa, E eu, esse por é um, acaso, sou o guardião do meu irmão, ou segurança do meu irmão, alguma ok, coisa é assim. um dos exemplos que eu ia citar. Mas antes disso, tá? Eu ia citar um outro exemplo. Mas vamos começar por Caim, então. Caim, né, no, em Moisés 5, então pérola de grande valor, Moisés 5. Aí a gente tem o versículo 16 e o 26. No 16, olha o que Caim vai falar. Então, Adão e Eva têm Caim. E o desejo de Adão e Eva está expresso nesse versículo 16. Obtive do Senhor um homem, portanto, ele não pode rejeitar suas palavras. Esse é o desejo, talvez, de todo pai para o seu filho, que ele ande nos caminhos do Senhor. Continuando, mas eis que Caim não lhe deu ouvidos e disse: Quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? E ele nem deu mais, vamos ver no versículo 26, ouvidos a Abel, que era o profeta do Senhor que viria a ficar no lugar de Adão. Ó. E irou-se Caim, não mais deu ouvidos à voz do Senhor, nem a de Abel, seu irmão, que andava em santidade perante o Senhor. Então vemos aqui o mesmo padrão repetido pelo rei Noé. Quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? E quem é esse Abinadi para que eu deva ouvir? Da mesma forma que Caim não deu ouvidos ao Senhor e não deu ouvidos ao profeta dele, Abel. Vamos ver agora outro exemplo do Velho Testamento que podemos linkar com o rei Noé. Vocês se lembram do Êxodo? Eu não estava lá, né? Êxodo, capítulo 5. Quando Moisés e Arão vão para Faraó, e ele diz para Faraó: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Pode ler, Aldero 2 para nós, a resposta do Faraó. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ele disse: Quem é esse Senhor aí para que eu vá dar ouvido para ele? Eu nem conheço o Senhor, e porque eu não conheço o Senhor, eu não vou deixar Israel ir. Tá? E vamos agora traçar um paralelo, então, entre Abinadi e Moisés, o grande profeta. Aquele modelo, talvez, de profeta, já se dizia que seriam
o Cristo à semelhança de Moisés, eis que levantarei um outro Cristo, né? Um outro profeta que seria Jesus Cristo. Então, Moisés meio que se tornou um molde para todos esses profetas. E aqui, claramente, a gente tem elementos que ligam Abinadi a Moisés. Vamos começar vendo que em Mosias 11:5 nós lemos sobre os sacerdotes do rei Noé. E se traçarmos o paralelo com Êxodo, capítulo 1, versículo 8 vai falar desse novo rei sobre o Egito, que ele não conhecia José, e depois no capítulo 7, Êxodo 7, no versículo 11, vai dizer: E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. A palavra em hebraico para esses sábios e encantadores também pode ser traduzida e realmente é usada para sacerdotes. Então vejam que o rei Inico, que não conhecia o Senhor, também tinha os seus sacerdotes. Do mesma forma que Noé instalou esses sacerdotes iníquos. Em Mosias 11, 1 a 15, a gente viu todas as formas que o rei estava fazendo com que o povo fosse oprimido, o povo de Zênif fosse oprimido. E a gente vê em Êxodo 1, 13 a 14, que diz o seguinte: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os fazia servir com dureza. Vendo como é bem semelhante? A gente já debateu que esse rei Nico também rejeita a autoridade de Deus. Acabamos de ver Faraó dizendo: Eu não conheço esse Deus. E acabamos de ver também o rei Noé dizendo: Eu também não conheço esse Deus. Então, o que que a gente vai ouvir? No versículo 29 de Mosias 11, vai dizer que o rei endureceu seu coração. E é o que a gente vê acontecer com Faraó. Em Êxodo 5, na verdade, Êxodo 7 na tradução de Joseph Smith, tá? Êxodo 7, tradução de Joseph Smith 13, vai dizer que o coração de Faraó se endureceu. O profeta vai ter que fugir. Vocês lembram que no início de carreira, vamos dizer, de Moisés, ele teve que fugir depois que ele teve aquele confronto com o soldado que ele mata, né? Esse soldado, ele teve que fugir. Abinadi também teve que fugir, é o comecinho do 12, a gente já vai falar do disfarce dele daqui a pouco. Então, depois de 2 anos é que ele volta, ele tem que fugir para preservar a sua vida. E uma série de pragas é descrita por Abinadi. Está lá em Mosias 12, do 3 ao 7. Da mesma forma que as pragas do Egito foram lançadas sobre os egípcios e Faraó, de Êxodo 7 a 10. O rei Inico termina por reconhecer ao Senhor. A gente pode ver em Mosias, capítulo 12, no versículo 3, na profecia aí de Abinadi, ele diz: Pois ele saberá que eu sou o Senhor. E Faraó termina reconhecendo também o Senhor em Êxodo, capítulo 7, versículos 5 e 17. A gente tem uma cena de batalha, vamos dizer assim, né, do profeta do Senhor desafiando os sacerdotes iníquos, da mesma forma, em Êxodo 7, 8 a 12, da mesma forma que vemos Abinadi desafiar os sacerdotes iníquos do rei Noé, em Mosias 12, 25
a 29. O profeta é transfigurado, Abinadi tem essa transfiguração em Mosias 13, 5, da mesma forma que Moisés, quando sobe ao Sinai, em Êxodo 34, do 29 ao 30. E é interessante que Abinadi vai ensinar sobre os 10 mandamentos da mesma forma que Moisés entregou a lei do Senhor. Então dá para comparar Mosias 12, 34 a 36, capítulo 13 de Mosias 12 a 24, com Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, que é onde está registrado os 10 mandamentos. E é relatado também nessas escrituras que o profeta está falando para um povo de coração duro, em Mosias 13, 29 e Êxodo 32, 9. E aí a morte do rei Inico reflete o que Deus ia infligir sobre o povo. É interessante também que Abinadi, ele morre pelas chamas e diz que Noé também morrerá do mesmo jeito. É interessante que Faraó afoga os meninos, né? Porque o povo hebreu estava crescendo muito, e ele termina, não sabemos realmente se ele morreu, mas eu acho que a intuição diz que sim, né? Termina os filhos dele, os egípcios, morrendo afogados quando o Mar Vermelho retorna à sua origem, tá? Então são todos esses os paralelos que vocês podem ver entre Abinadi e Moisés. E aí assiste depois o videozinho lá, que já lancei, como Abinadi é um reflexo de Cristo. São duas comparações possíveis com Abinadi. E aí a gente também tem um outro exemplo no livro de Mórmon, que é Alma, capítulo 9, versículos 2 e 6. Vejam aí no versículo 2: quem és tu? Isso é Alma e Amaleque, né? Supões que acreditaremos no testemunho de um homem, ainda que nos anuncie que a terra deixará de existir? É você, para que eu vá acreditar. E no versículo 6: quem é Deus que não envia a este povo mais autoridade do que um só homem para declarar-lhes a veracidade de coisas tão grandes e maravilhosas? Ah, então isso daí, mano, nem, nem é de Deus, mandou só um homenzinho aí, de jeito nenhum. E um professor da BYU, S. Michael Wilcox, ele tem um discurso bem famoso chamado A Cegueira do Rei Noé e a Visão dos Videntes. E ele fala justamente sobre Mosias 11, 29. Vamos ler esse junto. Quem pode ler? Pode ler para nós aí, Helder? Mosias 11, 29. 29. Ora, os olhos do povo estavam cegos, portanto, endureceram o coração contra as palavras de Abinadi, e a partir daquele momento procuraram prendê-lo. E o rei Noé endureceu o coração contra a palavra do Senhor, e não se arrependeu de suas más obras. Então, os olhos do povo estavam cegos. Essa parece ser uma mensagem também geral das Escrituras. O que que a gente vai fazer com as palavras dos profetas? Vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Eu quero frisar mais alguns comparativos com a história do Êxodo, porque no final do versículo 22, o Senhor, ele vai chamar aquele povo de meu povo. Vejam aí, castigando as iniquidades de meu povo. Então, ainda são o povo do Senhor, mesmo em iniquidade. No versículo 12, desculpa, no capítulo 12,
No versículo 1, ele vai dizer: Abinadi, vai e profetiza a este meu povo. Ou seja, ainda é meu. No versículo 4, ferirei este meu povo. Então o Senhor está dizendo o tempo todo que é o povo dele. Mas olha a antítese quando a gente volta para Mosias 11, versículo 27. Identifiquem aí quem falou meu povo. O rei Noé? Aí. Aham. Então o rei Noé está dizendo é meu povo. No capítulo Hum. 12, o Senhor está dizendo é meu povo, Noé. Não é seu povo. Parece aquele conflito entre os sacerdotes que aconteceu com Elias lá no Antigo Testamento. E essa parece ser uma das mensagens fundamentais das Escrituras. As Escrituras sempre falam de Cristo, mas todas elas traz essa mensagem subjacente. A gente pode ir lá para Velho Testamento, 1 Reis 18, versículo 21. Isso é Elias falando para o povo, tá? Naquele confronto com os sacerdotes de Baal. Quem pode ler? Peraí, que a gente tá achando aqui. 1 Reis 18, 21. Aham. 18. Tá meio 21. travado aqui o celular. Posso ler? Opa, Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. tá vendo? Então, essa parece ser a mensagem subjacente. Até quando a gente vai cochear, ou seja, ficar cambaleando entre dois pensamentos? Ou é Deus ou é Noé. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Jeová ou é Baal. Então, essa vai sempre ser a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, né? É aquela pergunta retórica que não deve ser respondida em voz alta e a resposta geralmente é desagradável. O que que a gente vai fazer com os profetas? Então, tudo que a gente lê, o que que eu vou fazer com as palavras desse profeta? Eu vou segui-lo ou eu vou rejeitar, como este povo estava fazendo com Abinadi? Separei uma citação de Cherry Do. Cherry Do, ela escreveu um livro chamado Profetas Podem Ver Além das Esquinas. E ela escreveu biografia de presidente Hinckley, do presidente Benson, e ela disse o seguinte: existe alguém em que você confiaria para lhe dar um conselho melhor e mais inspirado, ou seja, um conselho não afetado por uma agenda pessoal, do que os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos? Ela continua. Você consegue identificar algum jornalista, apresentador de talk show, celebridade, político, atleta, cujo conselho ou orientação você considere mais sólido ou mais informativo do que o dos 15 homens ordenados como profetas, videntes e reveladores? E quanto a um empresário, bilionário, professor, estudioso, teólogo, reitor de universidade ou especialista em think tank, ou vencedor de prêmio Nobel, do Oscar, do Globo de Ouro, prêmio Pulitzer, qualquer blogueiro, podcaster, celebridade do YouTube, estrela do cinema, da tela, Hulu, Netflix? Tentei identificar alguém que se encaixasse nessa descrição. Simplesmente não consigo. Ao longo de minha vida, ela ainda continua falando,
Convivi com líderes, CEOs, acadêmicos, escritores, jornalistas, diplomatas e políticos muito influentes e famosos. Além disso, meu trabalho exige que eu consuma muito conteúdo. Tudo, desde livros, revistas, podcasts, filmes, até um fluxo constante de publicações e tweets em várias plataformas da mídia social. Tenho meu autor preferido, comentarista e especialista, mas não consigo pensar em ninguém que eu ouviria em vez ou antes do profeta vivo e dos outros 14 homens ordenados como profetas, videntes e reveladores. Nenhum outro influenciador pode fazer o que os videntes podem fazer. Mesmo os especialistas em suas áreas não conseguem ver com precisão ao redor das esquinas. E ela continua, mas eu adoro a pergunta. Se eles realmente são vigias em uma torre, se realmente conseguem ver coisas que nós não conseguimos, quem você preferiria ter no comando? De quem você preferiria receber conselhos? Né? O que vocês acham da citação dela? Nossa, bem forte, né? Coloca a gente pra pensar mesmo. É bem legal. É desse link que você mandou ali no grupo, né? É isso mesmo. Eu queria o Eu discurso comecei, completo dela. eu até comecei a ler, achei bem legal. Não consegui, não terminei ainda, mas nossa, muito boa essa citação dela. Gostei bastante. Eu também fiquei pensando, né? Porque a gente hoje tem tendência a dar ouvido a muita coisa na internet, né? Ah, tal pessoa falou isso. Ah, tal youtuber falou isso. Alguém que eu sigo no Instagram. É até engraçado a gente dizer, ah, eu sigo essa pessoa, né? Então, Nossa, é verdade. será que talvez não seja melhor a gente seguir mais o profeta? Realmente seguir o que ele tem falado? E no livro de Mórmon e em outras escrituras, muitas vezes a resposta que a gente tem para um profeta é raiva, né? Samuel, o Lamanita, quando foi pregar lá em Elamã 16, o pessoal começou a reagir também com raiva e dizendo: não é razoável, ou seja, isso é contra o que a nossa mente, a razão, aceita. E muitas coisas do evangelho não são assim, contra o que a razão aceita. Tipo, por que a gente não bebe café, né? Verdade. Pela obediência, né? É. Porque os motivos. Então, eu não tenho nenhuma outra justificativa para a gente não beber café a não ser porque o profeta do Senhor ordenou. Ponto. Não tem. Ah, é por causa disso e. Não, a gente não sabe. O Senhor disse que era o café. Ponto. E acabou. Nossa, pra mim, quando eu soube dessa palavra de sabedoria, eu amei, porque eu nunca gostei de café na minha vida. E as É, pessoas ficavam falando, você tem que tomar, você tem que tomar. Agora eu tenho motivo. Não, eu não tomo, porque não o posso senhor por causa da ordenou minha pra eu não tomar. religião. Aham. Boa, Nossa, pra né? mim foi perfeito. Outra, coisas que desafiam, por exemplo, um rapaz de 14 anos num bosque vendo Deus e Jesus Cristo. Talvez a gente fale a mesma coisa do que o povo falou para Samuel. Não é razoável. Ou seja, não dá para nossa mente compreender. E aí o povo ainda disse: isso é tradição perversa, é ele que está tentando nos enganar. É assim que a gente trata a palavra dos profetas hoje. E essa ira toda, podemos até cruzar com 2 Nefe, capítulo 1, versículo 26. Vocês derem uma olhadinha lá, 2 Nefe 1, 26, Lamã e Lemuel estavam irados com Nefe. E eu vou destacar só um pedacinho, tá? Do meio para o final ali, depois do ponto e vírgula. E o que chamais ira era a verdade, segundo se acha em Deus, a qual ele não pôde refrear, tendo-vos mostrado corajosamente vossas iniquidades. Então a gente geralmente fica irado com um profeta quando ele mostra as nossas iniquidades. Mas isso é
a verdade. Não é motivo para nós termos ira algum. E o presidente Nelson, ele tem falado muitas coisas claramente nesses últimos dias. Na Conferência Geral de outubro de 2023, ele falou o seguinte: não há fim para os enganos do adversário. Por favor, estejam preparados. Nunca aceitem conselhos daqueles que não acreditam. Busquem orientação de vozes em quem possam confiar: profetas, videntes, reveladores, os sussurros do Espírito Santo. Por favor, faça o trabalho espiritual para aumentar sua capacidade de receber revelação pessoal. Então, depois que ele falou isso, né, foi uma tempestade aí online dizendo que o presidente Nelson estava tentando dividir as famílias. E parece até profético, porque em 2020, na BYU, o próprio presidente Nelson disse o seguinte: é precisamente porque nos importamos profundamente com todos os filhos de Deus que proclamamos sua verdade. Então o mundo ficou irado com o profeta, e essa ira a gente sabe que é a verdade, porque o profeta está demonstrando todas as iniquidades. É o que exatamente acontece aí na história de Abinadi e o povo e rei Noé. E claro, é um grande passo aí, né, para a gente dizer, chegar, mudar o nosso pensamento, dizer eu estou irritado com esse profeta, eu estou com raiva dele, para eu preciso ouvir o que ele está me dizendo. A gente tem que trabalhar muito isso em nós mesmos, certo? E é isso que a gente está vendo nessa briga aqui. E é interessante, se a gente for para Elamã, capítulo 13, vamos junto comigo nessa. Elamã 13, versículos 24 a 29. Vamos cada um ler um, pode ser? Pode ser. Elamã 13, 24 a 29. Pode começar. Sim, ai deste povo por causa desta hora que chegou, em que expulsam os profetas e zombam deles e atiram-lhe pedras e matam-nos e praticam toda a espécie de iniquidades contra eles, assim como fizeram na Não antiguidade. parece nos nossos dias, e é até engraçado que termina assim como fizeram na antiguidade. É o que a gente faz hoje. Continua, Verdade. 25. Ah, o Elder deu uma saidinha, eu vou ler então. Ah, ok, Posso tá ler? bom. Uhum. E agora, quando falais, dizeis: se tivéssemos vivido nos tempos de nossos pais, não teríamos matado os profetas, não lhes teríamos atirado pedras, nem os teríamos expulsado. E não é engraçado que a gente fala isso hoje? Ah, se eu tivesse vivo na época de Moisés, eu ia olhar para aquela serpente de bronze. Verdade? Se eu Bem tivesse isso. atravessado o Mar Vermelho, vixe, eu não ia Nunca me nunca duvidar esqueceria. do Senhor. É, Aham. mas aí, ó, eu vou continuar com 26. Eis que sois piores do que eles. Pois assim como vive o Senhor, se aparece entre vós um profeta e declara-vos a palavra do Senhor, a qual testifica vossos pecados e iniquidades, revoltai-vos contra ele, e o expulsais, e procurais todos os meios para destruí-lo. Sim, dizeis que é um falso profeta, que ele é um pecador e que é do diabo, porque ele testifica que vossas obras são más. Mas eis que, se um homem aparecer entre vós e disser: fazei isto e não há iniquidade, fazei aquilo e não sofrereis. Sim, andai segundo o orgulho de vossos olhos e fazei tudo quanto vosso coração desejar. E se um homem aparecer entre vós e disser isso, vós o recebereis e direis que ele é um profeta. Né? Então, se no Instagram a gente ouviu isso, ah, tá bom, esse cara é bom, hein? Não é assim? Eu sigo Nossa, um pior que é cara, ele não é verdade. da igreja, a gente começa até assim, né? Eu sigo um cara, ele não é da igreja, mas ele fala umas coisas muito Mas, legais, né? Não tô nossa, dizendo bem. que
quem não é da igreja não possa dizer coisas boas e legais. Tem muita gente boa, sim, né? Mas quando ele fala o que a gente quer ouvir, opa, esse cara é bom. Se ele falar contra algum pecadinho que a gente tem, algum viciozinho, algum mau costume, esse cara não presta, não. 28. Sim, exaltá-lo-eis e dar-lhes-eis de vossos bens. Dar-lhe-eis de vosso ouro e de vossa prata e vesti-lo-eis com roupas suntuosas. E porque ele vos diz palavras lisonjeiras, diz que tudo está bem, então nenhuma falta achareis nele. Pode ler o 29, Gabi? Só para a gente amarrar com aquela ideia do povo cego. Vê agora o 29. Ó geração iníqua e perversa, povo endurecido e obstinado. Até quando pensai que o Senhor vos há de tolerar? Sim. Até quando vos deixareis levar por guias insensatos e cegos? Sim. Até quando profeti- proferireis, Preferirei. preferireis as trevas à luz? Isso, boa. Então ele está dizendo: até quando a gente vai se deixar levar por esses cegos? Até quando eu vou preferir as trevas à luz? E eu cruzei essa escritura com Isaías. Isaías, capítulo 30. Vocês veem que a gente está usando várias coisas do Velho Testamento e a gente vai incluir isso na nossa aula de hoje também, para vocês entenderem. E a Gabi, que fez um TCC ainda há pouco, vai sentir isso na pele. Vê só. Então, no Isaías 30, 9 e 10, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eu não quero ouvir o que o profeta tem para mim. Eu prefiro ouvir esses lisonjeiros. Ó, no 10, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai ilusões. Olha que interessante, né? Como tudo se amarra. O Elder Maxwell, em 1979, disse o seguinte: não se enganem a respeito disso, irmãos e irmãs. Nos próximos meses e anos, olha, em 1979, os acontecimentos exigirão que cada membro decida se vai ou não seguir a primeira presidência. Os membros acharão mais difícil ficar mais tempo entre duas opiniões. Não ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo inclui não ter vergonha dos profetas de Jesus Cristo. Se naquela época o negócio já estava russo, então imagina hoje. Imagina quantos perigos mais a gente tem que o profeta nos alerta justamente porque ele vê além da esquina, vê coisas que a gente não consegue entender. E muitas vezes a gente ainda quer justificar nossas ações dizendo que, ah, ele não falou como profeta, não é isso? Então, o que ele fala na conferência geral, aí sim é profecia. Mas o que ele não falou lá, aí não é a palavra de um profeta. E o presidente Nelson, ele falou o seguinte: ao longo dos anos em que servi ao presidente Kimball, muitas vezes me fizeram a pergunta: quando o presidente Kimball fala como profeta e quando ele fala como homem? E aí o presidente Nelson respondeu: nunca faço essa pergunta a mim mesmo. A única coisa que pergunto é: como posso me tornar mais parecido com ele? Esse é o sentimento de minha alma. Quando olhamos para os profetas e apóstolos, eu não pergunto, ok, eles estão dizendo isso como apóstolo ou profeta ou estão dizendo isso apenas como homem? Eu quero desesperadamente ser mais parecido com eles. Interessante, né? E a gente ainda quer justificar os nossos erros, dizendo, não, mas isso não foi, foi só um conselho, né? Não foi uma palavra profética. Então a gente pode resumir esse episódio de Noé e Abinadi com o que
Michael Wilcox, no discurso dele da cegueira de Noé, falou: podemos resumir a mensagem dessa história do que se segue com esta frase muito simples: precisamos aprender a distinguir entre o rei Noé e o Abinadi em nossa vida. Às vezes a gente está tão cego que chega um amigo para dar um conselho para a gente e a gente despreza esse amigo. Não é verdade? Ah, não sabe o que está falando, não. Às vezes é um líder da igreja, às vezes é algum familiar nosso, mas aí a gente não quer ouvir o que essa pessoa tem porque é contra o que eu estou praticando. E aí eu termino com raiva. E agora a gente pode ver o ângulo de Deus para ele ter enviado o profeta Abinadi, por exemplo, ou ele envia Abinadi hoje, profetas hoje, né? Por que ele simplesmente não eliminou o povo? O que vocês acham? Porque ali no meio haviam pessoas justas, né? Ok, bom. E mesmo entre os injustos, ele chamou como meu Meu povo. povo. Uhum. Ou seja, então ele ama esse povo dele. A gente não ama nossos filhos mesmo quando eles estão bem desobedientes, mesmo quando eles estão fazendo tudo contrário ao que a gente fala. Então eles é meu povo, eu amo, eu não posso simplesmente destruir. Então os profetas de Deus trazem essas mensagens que a gente interpreta com raiva, mas é por causa do amor de Deus. A gente deveria receber essa mesma mensagem com o mesmo amor que Deus tem demonstrado por nós. É assim que a gente tem que receber as palavras dos profetas, seja na conferência geral, seja nos discursos, nas escrituras. É assim. E eu sei que muitas Pedro, pessoas. Oi? hoje a gente assistiu um filme, não sei se você já assistiu, era A Cabana. Sim. E aí tem aquela parte do julgamento, né? Em que o pai ele sofre bastante, né, com o que aconteceu com a filha e tudo mais, e ele Uhum. começa a julgar, né, os assassinos e tudo mais. E aí no final mostra como é o julgamento do Senhor, né? E que realmente ele ama todos os filhos dele, e ele quer redimir todos eles, inclusive essas pessoas. Sim, Nossa, foi bem legal, foi uma cena assim que eu achei bem forte e realmente deu pra sentir bem o amor do Senhor assim por todos os filhos dele. sim, E aí dá pra encaixar nessa parte, né, do sim, livro de Mormon ali, porque ele tava querendo redimir todos eles mesmo. claro, concordo. Muito bom. Muito bom. O livro também é bem interessante. Puder depois complementar com o livro, é bem emocionante o livro, né? Obrigado pelo comentário. E justamente é por causa desse amor que ele quer que a gente se arrependa, né? É por causa desse amor que ele quer, como o Alma expressou no capítulo 32, a gente sempre lembra da sementinha, né? Alma 32, 27. Ele diz que a gente deve exercer uma partícula de fé, ou seja, só um pouquinho. Então, para todos nós que tenhamos dificuldade de acreditar num profeta, será que a gente não pode ter uma partículazinha de fé só, mesmo que seja só um desejinho da gente acreditar de que realmente esses homens são profetas, videntes e reveladores? Será que a gente não pode abrir o coração só para um pouquinho de nada desse desejo, que a gente possa dar lugar a essa sementinha, nem que seja um espacinho de nada, nem que seja naquela dúvida: será que esse cara é um profeta? Né? E o Senhor pode fazer milagres. Aí diz que a semente cresce. Como aconteceu com Alma, né? Logo que a Sim, Abinadi começou a falar, foi ali, plantada uma sementinha lá e ela sim, germinou. muito bom. Isso mesmo. Foi isso justamente que a alma fez. A gente pode ver que alguns encaram como o rei Noé encarou e o povo, os sacerdotes, estavam encarando a mensagem de Abinadi. Vejam aí em Mosias 12. Mosias 12, no versículo 13. Olha.
E agora, ó rei, que grande mal fizeste, ou que grandes pecados cometeu o teu povo, para que sejamos condenados por Deus ou julgados por esse homem? Então, quando ele fala a verdade, parece que ele está nos julgando. Ou seja, a gente só encara como um julgamento humano. E aí, como isso não estava funcionando para derrubar a credibilidade de Abinadi, eles passaram a atacar o próprio homem. Como hoje a gente vê o mundo atacando nossos profetas, videntes e reveladores, dizendo, são tudo um bando de velho. O cara vai fazer 100 anos aí, não sabe mais nem o que está falando. Não é isso que a gente ouve? Mosias 13:1. Tirai esse homem daqui e matai-o, pois o que temos nós a ver com ele? Ele é louco. Ou seja, o cara não sabe mais nem o que fala. E no capítulo 12 tem essa segunda visita de Abinadi. Então lembrem-se, no capítulo 11 ele estava falando ao povo. As palavras chegaram ao conhecimento do rei. No 12, aí foi o que vocês citaram, né? Ele vai disfarçado. E depois diz, isso também me chamou a atenção quando eu era criança, né? Pô, por que o cara entra disfarçado e diz Abinadi, vai? Talvez o disfarce, tá? É só para entrar na cidade. Talvez já tivesse, sabe, aqueles cartazes de filme procurado, Abinadi. Então, o disfarce foi só para ele entrar na cidade, mas quando ele entra, tal é o poder de Deus que está com ele que ele diz: Eu não tenho medo, eu estou aqui, estou de volta, estou no meio de novo de vocês. E aí ele se revela, né, ele diz: Não me importa o que vai acontecer, é isso mesmo que ele fala, né? Desde que eu seja salvo, eu vou deixar minha mensagem. Então, estou eu aqui, não preciso mais de disfarce nenhum. Ele vai continuar com a mesma temática da primeira visita. Mas daí nessa parte que ele tava, chegou lá, disfarçado e tudo mais, né? Ele sempre foi bem incisivo, né, nas coisas que ele tava falando. Sim, Então, ele falava o que é certo, o que é errado e pronto, acabou. sim. Mas até hoje mesmo eu tava conversando, a gente tava comentando sobre isso. é, Talvez até pelo fato dele ter como salvaguardado a promessa que o Senhor falou, ó, enquanto você não disser as coisas que precisam ser ditas, É, sua vida vai ser preservada. o bicho Então não era daí macho, né? até eu até tava brincando com ela que daí eu falava assim, nossa, se eu recebo uma promessa dessa, eu ia falar, então tá, eu volto aqui alguns anos, daí a gente conversa de novo, porque daí eu sei que eu ainda vivo uma vida longa aí, Ou eu enquanto ia isso adiar passar. até os 80 anos e depois eu Pois é. voltava. E disse, pronto, agora eu posso bater as botas, né? Quando já tiver escaquético, já. Pode Então, ser. tá. Vamos ver a promessa que o Senhor. Só que eu não tô lembrado mais. Não, mas ele é Esqueci. velhinho nessa imagem, viu? Às vezes é isso. Ah, verdade, né? Pode ser, né? Mas sim, ele tinha essa promessa do Senhor, então ele sabia, né? Ele não tinha nada a temer. Então entrou disfarçado só para conseguir talvez ultrapassar os muros da cidade e depois diz, ó, tô aqui. Pode vir, pode cair dentro. Só que essa segunda mensagem agora, como você falou, Helder, é muito mais corajosa, assim, é muito mais incisiva. Ele vai realmente falar, ó, tudo isso vai vir sobre vocês, se não se arrependerem. No versículo 29, eles, desculpa, versículo 19 do capítulo 12, começam a interrogá-lo para ver se ele vai cair em contradição. Aí no vídeo também, parece refletir a imagem de Cristo quando interrogavam a Cristo para ver se ele próprio não se condenava. Só que aqui diz, ó, fez frente a todas as suas perguntas e confundiu-os em todas as suas palavras. E aí eles ficaram espantados, né? Ficaram bem. E aí o rei, quando ouve tudo isso que ele tem para falar contra o povo e contra o próprio rei, ó, diz, tira esse cara daí, ele é louco, vamos matá-lo, né? Tirai este homem daqui, capítulo 13, versículo 1, e matai-o. O que que a gente tem a ver? A gente não precisa nem ficar ouvindo essas coisas aí que ele está falando. Aí Abinadi ainda disse,
Não tendes poder, no versículo 7, para me matar. Para matar-me, portanto, termino a minha mensagem. Então é quando ele termina essa mensagem, ele também percebe que ela vos atinge profundamente, porque digo a verdade sobre vossas iniquidades, né? Então, além dele ter essa promessa, ele disse: Eu atingi meu objetivo. A promessa está no versículo 9, que ele diz: Agora não importa onde eu vá, contanto que eu seja salvo. Mosias 13:9. Mas no 7 diz: Atingi o coração de vocês. Essa era a parte mais importante da mensagem. Eu vi que vocês ficaram movidos pelas palavras que falei. E ainda tentam fazer com que ele negue as palavras, ele sustenta até o final. Vocês vão ver ali em Mosias 17, versículo 9: Não me retratarei das palavras que disse, pois são verdadeiras. E justamente ele diz: para que saibais que são verdadeiras, eu deixei que vocês me pegassem, consenti em cair em vossas mãos. É justamente isso. Por confiar nesse Deus e nessa mensagem, é que eu deixei vocês me pegarem. No 19, quando ele já está sendo queimado, ele diz: Ó Deus, recebe a minha alma. Né? Também parece aí um eco de Jesus Cristo. É interessante que Mormon, quando está comentando alma, ele faz uns comentários pessoais, assim, ele insere no texto, né? A gente vai ter que ficar atento quando estudar alma, porque às vezes são as palavras do próprio Mormon que estão inseridas ali. E ele falando sobre Amalequias, ele diz, no versículo 9 de Alma 46, também vemos a grande iniquidade que um homem muito iníquo pode fazer com que ocorra entre os filhos dos homens. Eu queria inverter esse axioma de Mormon. Do mesmo jeito que a gente vê quanta iniquidade vem por causa de um homem iníquo, quanta bondade vem por causa de um homem bom. Eu acho que Mormon não vai se importar se a gente torcer as palavras dele, né? Porque, veja, Abinadi aqui parece que ele influencia só um. Concordam comigo? É que daí ele tava querendo influenciar o rei, né? Aham. Mas ele termina só influenciando uma pessoa pelo registro. Não, Parece que só um acredita nele, né? pois Uhum. é. Quem é? Alma? A alma. Mas veja que, alma acreditando nele, no capítulo Nossa. 18, Mosias 18, ele já batiza 450 pessoas. Uhum. Uhum. E aí, depois desse alma, que esse alma que a gente está falando é alma o pai, tem alma filho. Depois vai ter os filhos de Mosias, que vão ter impacto aí sobre o rei Lamone, sobre a rainha, sobre todo o povo. Aí depois a gente tem o filho de Alma, Elamã, o filho Elamã, aqueles nefes todos, até culminar aí com o terceiro e quarto nefe, que é, vamos dizer, o clímax aí do livro de Mórmon. E aí, Alma, Elamã, 2.000 guerreiros, Elamã, juiz supremo, Nefe, missionário, com o irmão Enlei, Nefe, discípulo de Jesus, depois Amós, filho de Nefe, o filho de Amós, Amoron, aí o irmão de Amós, aí Mormon, Moroni. Olha quanta pessoa foi influenciada por aquela mensagem de Abinadi. Então, se a gente fizer uns cálculos rápidos, está registrado aí que Alma, o pai, é da época ali de 148 a.C. E Moroni enterra o registro em 421 depois de Cristo. Isso dá um total de 569 anos. Esse é o impacto que Abinadi teve com aquele discurso. Interessante, né? Dá para a gente
Resumindo aquele ditado, você pode contar quantas sementes há numa maçã, mas não pode contar quantas maçãs há numa semente. Verdade, verdade. Na verdade, tipo, a gente tem esse registro pelo fato de serem ali líderes, né, na verdade, porque daí foram líderes chamados profetas e tudo mais nessa sequência, né, até Moroni lá. Mas provavelmente, né, Pedrosa, provavelmente as pessoas que viviam no círculo de alma, ou até mesmo aqueles que ouviram a mensagem de Abinadi, eles já começaram, né? Até no Sim, momento ali mesmo de Abinadi, né, naquele sim, julgamento que ele estava ali, já deve ter também, né? Só que daí ficou sem registros, talvez, mas sim, provavelmente, né? sim. A Até gente mesmo com o próprio Noé, é, ele ali é que a gente sabe que não pode julgar as pessoas. Você não vai julgar a situação, até porque a gente só tem esse registro. Mas o que deve ter acontecido com Noé depois dele ter morrido e ver que todas aquelas coisas eram reais, né? O, a questão do arrependimento dele em si, apesar de a gente saber, já está lá no outro lado do véu, mas o Senhor sabe o que acontece, né, com o coração sim, das pessoas. concordo, Então, e o que tem também refletido a mesma mensagem até hoje, né, porque ficaram os registros, e não só até Moroni, né, que a gente tem essa questão, mas até hoje mesmo, né. concordo contigo. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo por esses comentários, tá? Eu queria só realmente que vocês pensassem, imagina se Abinadi não decide voltar e não influencia a alma. A gente não tinha livro de Mórmon, concordam comigo? Não tinha. Então, muitas É vezes, verdade. né, a gente pode se sentir até fracassado na obra que o Senhor dá. Deixa eu ler uma citaçãozinha para linkar isso, esse meu comentário, de Joseph B. Wirthlin. Ele diz: o rei e seus sacerdotes, com exceção de um, rejeitaram os ensinamentos de Abinadi e mandaram matá-lo. Esse era a alma. Abinadi pode ter sentido que fracassou como missionário porque teve apenas um converso até onde os registros mostram. Você sabia que alguém teria escutado? Mas o que temos? Alma, Alma, Elamã, Elamã, Nefe, Nefe, possivelmente outro Nefe, Amós, Amós, Amaron, Mormon, Moroni. Você sabia? Não, você não falhou. Veja o que aconteceu por causa do que você fez. Muitas vezes a gente pode estar se sentindo, né, meio desanimado. Puxa, mas eu dou aula para uma pessoa no meu quórum dos rapazes, né? Ou eu dei aquela aula lá, sei lá, 50 pessoas visualizaram e só isso. Eu queria atingir mais pessoas. Talvez fosse o sentimento de Abinadi ali no momento final. Não sei, não está registrado. Mas todo o trabalho que a gente faz, o Senhor vai fazer dar frutos. Ele até quando ordenou os apóstolos, né? Ele disse: ide para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então é quase que uma ordem dele. Vai dar fruto. A gente já vê em Isaías também que a palavra dele, ela não volta sem cumprir o que foi ordenado a fazer. Ela cumpre para depois voltar para o Senhor. Então, nunca devemos nos sentir desanimados. Eu sou líder do Jazz, mas eles não participam muito. Ou eu sou líder do Mais, eu nunca consigo fazer atividade, porque aí tem um, dois, mas não sabemos quantas vidas vamos influenciar justamente por essa atitude nossa. O Elder Maxwell, ainda falando sobre isso, ele disse que o macroplano de salvação é composto de milhões de microplanos e que Deus gerencia as interseções de nossa vida, onde vamos, as pessoas que encontramos e quando as encontramos.
Tudo isso é gerenciado por nosso Pai Celestial e seu Filho notável, que no auge do eufemismo, ele disse o que está em 2 Nefe 27, 21, que é o seguinte: mostrarei aos filhos dos homens que posso executar a minha própria obra. Ele está gerenciando tudo, ele está vendo todas essas nossas interações para que a obra dele seja feita. E diversas histórias vocês devem ter já ouvido, até mesmo com vocês, de decisões que vocês tomaram que levaram exatamente você para o lugar, a hora, o caminho que o Senhor queria que você pegasse. Ah, e quando eu falei que a Gabi fez o TCC há pouco tempo, ela ia se conectar e atingir em cheio, porque vocês veem aqui que várias palavras têm um capítulo aqui de Mosias, vocês vão ver aí, podem abrir comigo, Mosias, o capítulo 14 é Isaías, Isaías 53. E aí o Elder McConkie disse o seguinte: nossa compreensão da palavra profética será muito ampliada, se soubermos como um profeta cita outro, geralmente sem reconhecer sua fonte. Então, aí, quando a gente faz um TCC, Gabi fez há pouco, a gente pode falar alguma coisa por nós mesmos, Gabi? Não, tem que referenciar tudo. Ok. Então, se você vai ter uma opinião, você não é nada para emitir uma opinião, concorda comigo? Verdade. A gente não é nem formado ainda para emitir aquela opinião. Então, o que que a gente faz? A gente se baseia na opinião dos outros. Então, é isso que a gente vê os profetas fazendo também nas Escrituras. Eles vão se basear nas profecias dos outros. É por isso que a gente vê Nefe citando Isaías. É por isso aí que a gente vai ver Abinadi citando completamente Isaías 53, e é um capítulo fantástico que vai falar justamente sobre Cristo. E a gente, no livro de Mórmon, tem passagens que parecem ser exatamente de Abinadi. Alma, o filho, quando ele vai falar lá em Alma 12, ele vai falar justo o que está em Mosias 16. Ele cita essa pessoa de autoridade que era Abinadi. Alma e Amoleque também. Terceiro Nef, lá na frente, 26, é uma declaração extraída de Mosias 16, 10. Em um lugar que a gente encontra mais relação textual é quando Alma, o filho, está falando com o filho dele, Corianton. Ele vai falar muita coisa em Alma 38, por exemplo, é extraído de Mosias 16, quase como se fosse um TCC. Ele está referenciando bibliograficamente as palavras de Abinadi, que tiveram muito peso para aquele povo. E aí, aqui eu vou dar até uma dica para vocês estudarem o discurso do rei Benjamim com as palavras de Abinadi. Aí vocês vão dizer, opa, mas peraí, o rei Benjamim a gente já viu, veio antes de Abinadi. Não, não veio antes de Abinadi cronologicamente. Tá? Abinadi já tinha existido, já tinha falado, e os escritos dele, de alguma forma, foram preservados para o rei Benjamim. Porque o rei Benjamim tem mais de 20 citações feitas por Abinadi. Se a gente fosse basear realmente na linha do tempo apresentada por Mormon, nessa linha do tempo nefita, o rei Benjamim faz o discurso em 124 antes de Cristo. Então, na época ali, pode ter sido em 173 antes de Cristo, ou seja, Abinadi falou antes do ano 124, que é quando o rei Benjamim
dá o discurso dele. Tá? Pode ter 150, então uns 30 anos antes, um pouco mais, 50 anos antes, por aí. Mas Benjamin faz todas essas citações para dar peso nas palavras dele, da mesma forma que a Gabi, eu, Helder, acrescentamos essas referências bibliográficas no nosso TCC para dar peso ao que a gente estava falando. E aí, vejam que interessante. Vocês lembram de Mosias 4, que o rei Benjamim diz que um anjo deu essas palavras a conhecer a ele? Muitos, né, dessas citações que são iguais às de Abinadi é quando ele tem essa conversa com o anjo, o que leva vários estudiosos a especular que talvez esse anjo citado pelo rei Benjamim seja o próprio Abinadi, sejam as palavras de Abinadi dadas para eles. Beleza? Dúvidas até aí? Pode esclarecer essa parte aí para nós? Do? De que foi Abinadi esse anjo? Ah, sim. Alguns creem que já era o espírito de Abinadi sendo ministrador para o rei Benjamim. Mas daí a sequência cronológica. Não, não é. Ele vem antes. É porque no livro de Mórmon aparece depois. Ah, ele vem antes ali? Vem antes. Vem antes do rei Benjamim. Ele vem cerca aí de uns 50 anos antes daquele discurso do rei Benjamim. Então o homem não parou de falar. Mesmo morto, ele ainda continuou Né? falando, né? Isso mesmo. É porque a sequência que está no livro de Mormon nos faz entender que parece que ser depois, né? Mas não. Ele foi lá na época, aí do filho de Zénif ainda nem se tinha Benjamim. Benjamim nem Ah, sonhava sim, ainda. entendi. Então, Então, beleza. alguns acham, especulam que pode ter sido ainda Abinadi deixando mensagem para o rei Benjamim, da mesma forma que, por exemplo, Paulo fala que o próprio Abel aparece para ele e tal. Então, não sabemos. Vamos, é só um chicletinho doutrinário para a gente ficar mastigando aí, especulando, mas que a gente não perca o foco, que a mensagem principal dele é: se arrependa, volta para o Senhor, e aí o Senhor vai te exaltar no último dia. E também o convite dessa aula de hoje, com essa história de Abinadi e Noé, é que a gente possa reconhecer quem são os nossos Abinadis e quem são os nossos Noés. Às vezes aquele que fala o que a gente quer ouvir não está sendo o nosso Abinadi, tá? Está sendo o nosso Noé, que levou o povo à destruição e está nos levando à destruição. Então, às vezes aquele que vai nos puxar a orelha, que você acha o cara mais chato, a guria mais chata, é ela que está querendo o seu bem. Dois, o que que a gente vai fazer com as palavras do profeta? Eu estou seguindo ao profeta. Um exercício legal é a gente sentar e o que que o profeta está me falando? Vamos estudar a conferência geral. O que que o profeta está me dizendo hoje para mim? Não aquele profeta antigo, o profeta moderno. O que que ele está querendo que eu saiba hoje? Às vezes a gente nem sabe. Eu sei que quando a gente fala isso, a gente cita, por exemplo, de ser pacificador. Ok, isso foi há umas 3 conferências atrás, né? O que que ele falou nessa última que a gente precisa saber? O que que ele está querendo agora de mim? Eu vou lançá-lo na fogueira? A gente já viu na aula passada que muitas vezes nós matamos esses nossos líderes espirituais, matamos em nossa mente, em nosso coração, que a gente possa ser diferente dessa geração que dizia que se fosse na antiguidade eu não teria matado o profeta, que realmente a gente não mate esses profetas, que a gente ouça esses conselhos.
tá bom? E é essa aula que eu queria deixar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito Dúvidas? obrigada, Pedrosa. Muito boa a aula. Ficou confuso? Ficou legal? Achei bem legal essa comparação ali com o Velho Testamento e essas referências. Nossa, achei muito legal. Não tinha pensado nisso Que estudando. bom. Eu estava falando ontem, eu amo o Velho Testamento, adoro o Velho Testamento. Então, o que eu puder puxar brasa para o Velho Testamento, eu vou estar puxando para o altar do Holocausto. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Peço desculpa por ter sido só online hoje. Tive dificuldade de comparecer, mas espero que tenha sido proveitosa também. Obrigado, viu, Eda? Também está assistindo aí. Obrigado pelos comentários. Tem mais algum comentário final, alguma reclamação? Eu que agradeço, né? Nossa, para mim é um banquete. Que bom. Mas é muito interessante ver essas comparações, né? A gente consegue ligar várias situações. Na questão de Abinadi, quando ele estava sendo ali julgado, né? Estava sendo julgado, foi condenado, foi executado, né? Da mesma maneira que Cristo foi. Sim, Então a gente vê que vários homens de Deus, vários representantes do Salvador, os profetas ali, né? Eles foram sempre no mesmo caminho, né? Eles foram mostrar onde o calo apertava e as pessoas davam o coice em vez de sim, tentar curar, né? sim, E, e hoje a gente faz a mesma coisa, né? Só que a gente faz isso nas redes sociais, faz isso ignorando, né? sim, Da concordo. mesma maneira. A gente faz de uma forma mais velada, né? Mais Isso, mais sutil, educada, mas a gente educado. está acendendo a mesma fogueira, né? Pois é, e daí a gente vê também que aquela questão, até as pessoas falam, a gente vê que o silêncio machuca tanto quanto palavras duras, Sim, né? Às vezes aquela questão. Então, também se silenciar em relação ao que o profeta de hoje fala, o profeta viu, e só deixar para o momento da conferência e a segunda-feira chega de novo e a vida sim. volta ao normal, que a gente acha que é o normal, Aí né? agora só em outubro. Agora só em outubro, que daí vamos ver o que que o profeta vai falar de É. novo. Daí, se eu considerar, beleza, até posso fazer. Ah, mas se for muito pesado para mim aí, né? E É só lógico um que vai ser conselho, né? pesado. É, é um conselho pro povo, pro povo. É, E é, daí, se for muito pesado para mim, eu deixo para a próxima conferência, né? E lógico que vai ser, porque daí, se eu não estou disposto a seguir, sempre vai ser cada vez mais pesado, né? sim, é isso mesmo. Obrigado mesmo, hein? Espero que tenham curtido.